Fala, turma! Hoje eu vou trazer para vocês uma pintura de um artista brasileiro do início do século XX que trata de um tema super sensível, super polêmico, que é a questão do infanticídio e do aborto. Essa obra se chama A Fazedora de Anjos e é uma pintura feita por Pedro Weingartner, terminada em 1908, um artista de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Essa obra está hoje na Pinacoteca de São Paulo e todo mundo que passar por São Paulo pode ir lá visitar e ver ela. É uma obra que acredito que nem todo mundo gostaria de ter ela na sala da sua casa, porque ela trata uma cena muito triste, uma cena muito agressiva, que mostra um episódio muito comum na história do Brasil e da Europa também, da prática do infanticídio. É uma prática que acontece na Europa, na época em que Weingartner estava em Paris. Havia muitas reportagens nos jornais, era um grande escândalo quando a polícia descobria uma prática clandestina desse tipo. Então o Weingartner provavelmente se inspirou nessas notícias de Paris, na época que ele morou lá. Mas há relatos também de que em Porto Alegre foi presa, na época também, uma mulher que praticava esse tipo de infanticídio. E essa pintura do Weingartner, ela ajuda a gente a refletir, discutir e entender essa problemática, né, lá do início do século XX. Então eu quero contar para vocês o significado dessa obra. Uma obra muito forte, né, mas que coloca para nós uma questão muito sensível e importante para ser refletida no campo do direito e especialmente dos direitos fundamentais. Vamos ver então, pessoal? Então vem comigo aqui na minha tela que eu vou mostrar para vocês. Então eu estou aqui no site do Google Arts, onde a gente consegue ampliar bem essa imagem, tá? E reparem que ela é um tríptico. O que é um tríptico? É um tipo de obra em que a pintura ela é dividida em três partes, certo? Então a gente vê aqui, ó, à nossa esquerda, né, nós temos uma cena que lembra parece uma festa de carnaval, né? Olha só. Aqui no meio a gente tem uma cena já num quarto privado. Pela escada a gente percebe até que é um porão, né? Um lugar mais escondido. E nesse lado aqui temos aqui também uma outra cena, né? De um lugar também privado. A gente vê a janela na qual entra uma luz, que é um lugar assim escondido, um lugar lúgubre. E nessa primeira imagem, então, a gente percebe que o tríptico é como se fosse uma história em quadrinhos, né? Faz parte de uma cultura renascentista de contar uma narrativa visual através de imagem. Então a gente começa aqui pelo lado esquerdo, e no lado esquerdo é curioso observar que nós temos aqui uma mulher muito bonita, acompanhada por uma dama de companhia. Então a gente percebe que é uma mulher que faz parte de um grupo social aqui, talvez da aristocracia, alguma coisa assim. E ela é cortejada por um homem que também veste roupas na época, né, muito elegantes. E ele faz uma saudação com a cartola, ele usa um monóculo, também era uma coisa ligada à aristocracia da época. E a impressão que dá é que é uma festa de carnaval. A gente percebe as pessoas, algumas usando fantasias, né? Então, poderia ter uma interpretação de que pudesse ser um casamento, mas também pode ser uma festa de carnaval. E uma coisa que chama muito a nossa atenção aqui é essa figura aqui, meio demoníaca, né? Olha que coisa estranha, essa figura olhando dessa forma. E isso aqui lembra muito, tá? Esse estilo, né? De uma pessoa que olha de baixo para cima, que tem essa postura um pouco, a gente pode dizer assim, meio demoníaca, no mínimo malévola, né? Lembra a figura de um personagem da literatura muito famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a figura de Mefistófeles. Mefistófeles, que é aquele demônio que aparece no livro do Goethe, que é o livro Fausto, né? Então, Fausto, turma, pode ser uma boa chave para a gente começar a entender essa obra, tá? E Fausto tem uma cena desse tipo, né? Se vocês já leram o volume 2 do Fausto, aparece uma cena, né, em que Fausto
que é aquela pessoa super inteligente e ao mesmo tempo frustrada, né, porque ela começa a perceber os limites, né, da sua própria humanidade. Ela, apesar de ela ser muito inteligente, ela não tem o reconhecimento que ela merece. Fausto já está muito velho, né, ele já começa a sentir o cansaço do corpo. Então, no momento que ele adquire a sabedoria, aí começa a lhe faltar o vigor físico do corpo. Então, o Fausto ele tem uma série de dramas, assim, que são bem os dramas assim da humanidade, né? E aí, tem um dia que ele está até pensando em se matar, em praticar o suicídio, diante dessa frustração que ele tem com a vida, né? Um ser super inteligente, com uma inteligência acima do normal, mas ao mesmo tempo super limitado pela condição humana, né? E aí ele recebe uma visita, primeiro na forma de um cachorro, né? Um cachorrinho de rua que vai acompanhando ele e o seu assistente até a sua casa, e o cachorrinho entra na casa. E quando esse cachorrinho entra na casa, ele se transforma, porque ele era uma forma, na verdade, disfarçada, né? Nesse demônio que é o Mefistófeles. Mefistófeles, então, faz uma proposta para Fausto e diz para ele que se Fausto fizer um pacto, né, com ele, vendendo a sua alma ao diabo, o Mefistófeles vai ajudar Fausto a satisfazer todos os seus desejos. E olha que interessante, uma das condições, né, da validade desse pacto era de que o Fausto ele poderia, no momento que ele dissesse assim, olha, agora estou satisfeito, né, não tenho mais desejos nenhum, não tenho mais nenhuma frustração, já estou satisfeito, então eles poderiam ali nesse momento terminar o contrato. Viu? Olha que coisa interessante, né? Justamente para questionar essa questão do desejo, né, do ser humano, que nunca tem fim, né, que nunca está satisfeito com nada. E assim faz Fausto, tá? E dizem até que Fausto realmente existiu, né? Essa obra literária que foi pensada como uma peça de teatro, ela é inspirada, na verdade, num personagem que realmente existiu na região da Alemanha, que foi Johann Georg Faust, que viveu por volta do ano de 1480 a 1540. E ele realmente era uma pessoa muito inteligente, ele atuava em várias áreas, mas ele era também médico, e ele conseguia curar doenças que ninguém curava. Então dizem até que ele era visto como um alquimista, as pessoas tinham um pouco de medo dele, começaram a dizer que ele tinha algum pacto com o diabo, porque ele fazia coisas que ninguém fazia, sabe? E ele se tornou uma pessoa muito rica também nesse trabalho, né, de curar as pessoas e tal. Então houve assim a criação, né, de uma lenda urbana em cima desse personagem Fausto, né, que na verdade era uma pessoa inteligente, conseguiu algumas coisas, mas que impressionou tanto, né, o tempo em que ele viveu, que ele se tornou essa lenda, né, sobre a ideia de que ele teria feito um pacto com o diabo. E o Fausto de Goethe também é assim, né? O Fausto de Goethe ele tem essa mesma característica de uma pessoa com uma inteligência muito acima da média, que faz coisas incríveis, certo? Mas ele está vivendo sempre frustrado. E aí quando ele faz o pacto, ele aceita, né, o pacto com o Mefistófeles, e quando ele faz esse pacto com o Mefistófeles, primeira coisa, eles vão tipo uma feiticeira, né, e ela transforma Fausto de um homem já velho, né, de uma idade avançada, barbudo e tal, transforma ele num jovem, super saudável, atlético e muito bonito. Então já começam ali, né? Os desejos de Fausto começam a se cumprir. Ele se apaixona por uma menina que muito bela, muito educada, de uma família bem estruturada, e ela não dá a mínima para ele, mesmo ele com essa nova aparência, né, jovial. Então, o Fausto pede ajuda, né, desse demônio, o Mefistófeles, para conquistar o coração dessa menina. E essa cena aqui, de alguma forma, ela reproduz um pouco essa relação, tá? E a gente vê aqui uma pessoa relativamente jovem, né? Em Fausto dá a impressão que ele volta a ter uns 20 anos, mas aqui a impressão também é que pode ser um diálogo, né, com essa alegoria de Fausto. E a festa também dialoga com o volume 2 do Fausto, porque daqui a pouco eu vou contar para vocês, na verdade ele engravida, tá, essa menina, e por isso a temática, né, dialoga aqui próximo com o Fausto de Goethe. Ele engravida, ele consegue, né, conquistar o coração dessa menina, só que a mãe da menina não aceita o Fausto,
como um pretendente, e aí ele, com a ajuda do demônio, dá um remédio para ela dormir, só que a mãe dela acaba morrendo. E no fim das contas, a menina acaba grávida também, só que como ela está grávida de uma relação que não é conjugal, imagine isso na época, né? Ela resolve praticar o infanticídio do seu próprio filho. Só que nesse momento que ela vai tentar matar a criança afogada, né, numa tigela, numa banheira de água, uma coisa assim, aí ela é presa e condenada. E eu não sei se ela foi condenada à fogueira, sabe? Eu sei que ela tem um destino meio ruim, só que depois, na hora que ela morre, ela é perdoada, então ela acaba indo para o céu. Tem um detalhe assim na história, tá? E aí no volume 2 de Fausto é que aparece a cena de um carnaval em Veneza, e Fausto continua essa pessoa sempre insatisfeita. Ele consegue todas as coisas que ele quer, mas ele está sempre insatisfeito. Então o volume 2 parece que o desejo dele se direciona ao saber, ao conhecer, a uma hermenêutica do sujeito. E lá também ele conhece uma outra mulher, que ele também se apaixona por ela e vai pedir ajuda também para conquistar ela, e é outra que vai acabar morrendo também na história, tá? E também tem um filho que morre cedo, né? No caso lá é Helena de Troia. Agora, voltando aqui para a pintura, turma, reparem agora na cena aqui do meio, tá? Nessa cena, nós enxergamos aqui uma situação já meio tensa. Uma mulher que provavelmente é a mesma aqui, né? Só que agora ela está aqui com um bebê no colo. E ela tem as roupas pretas, roupas da cor do luto, provavelmente porque o marido dela morreu, tá? Essa é uma interpretação possível. O véu preto, né? Tudo isso aqui são roupas de luto. Então o marido morreu, o pai da criança provavelmente morreu, tá? E aí agora ela está nesse dilema, né? Olha como ela olha assim, distante, né? E com um dilema do que fazer agora com essa criança. E repara também que ela não tem uma postura de ternura ou de cuidado com essa criança, tá? Ela está mais preocupada com talvez outras questões econômicas, o futuro da vida dela. E ela olha, repara, tá? Não é por acaso, né? Ela olha para o seu lado direito, a destra, que representa aqui o passado, né? É essa lembrança do momento em que ela conheceu talvez o seu marido aqui, né? E só que essa figura aqui, né, demoníaca, talvez ela possa permitir uma outra interpretação, né? Mais ligada a Goethe do que exatamente essa que a gente está colocando agora. E ela está numa casa, pessoal, meio que escondido, entretanto com a porta aberta. Repara que tem aqui as rodas da carruagem dela, né? Tá esperando ela sair. Então é uma coisa rápida, tipo, não é uma amizade, né? Não é uma... Elas não são aqui, tipo, comadres, tá? É um serviço. E ela veio aqui provavelmente entregar essa criança para essa mulher, que já espera a criança aqui, ó, com uma mamadeira, tá vendo? Uma mamadeira quentinha aqui, em banho-maria, um paninho aqui para segurar o bebê. Mas repara que o olhar dela não é um olhar de ternura também, né? E ela parece que está numa posição esperando que essa outra mãe aqui tome uma decisão muito importante. Em cima dessa cadeira a gente vê também um lencinho, né, do bebê com uma carteira de dinheiro. Olha só. E a cena vai se tornando cada vez mais tensa, né? O que vai acontecer, tá? E aí passando para a última imagem do tríptico, que é essa aqui à nossa direita, né? E é a sinistra da pintura, né? O lado sinistro sempre é o lado mais duro, mais difícil, exatamente numa pintura como essa que num gênero literário seria uma tragédia, né? E não uma comédia. Nós temos então a imagem dessa mesma mulher, repara que é a mesma, tá? Com uma bolsa aqui contando moedas de ouro, né? Ou de latão, não importa, moeda, né? Dinheiro na época, tá? E de uma fornalha saem anjinhos, todos eles com carinhas de bebê. Junto à fumaça, né, da fornalha estão saindo anjinhos aqui para o céu, e ela olha, né, com uma expressão um pouco assim melancólica, eu diria, né? Esses anjinhos se dirigindo para o céu. Então vocês perceberam o que significa isso, né, pessoal? Entenderam o significado dessa obra. E ao mesmo tempo aqui no chão a gente vê uma imagem também muito, muito forte, assim, né, de galhos secos, folhas secas, que simbolizam aqui a morte, simbolizam o fim da vida, a passagem do tempo,
um tempo que essas crianças não tiveram, né? Olha só como o artista ele é inteligente. Ele faz essa dialética, né, entre um tempo que foi terminando aqui, que simbolizado, né, por esses galhos secos que tiveram a oportunidade de ter algumas primaveras e vida, né, e esses anjinhos que não tiveram essa oportunidade. E aí nós do direito, né, sempre nos questionamos se nós temos esse direito, né, de tomar essa decisão, de não dar esse tempo, né, para as crianças, tá? Então agora, fazendo uma leitura global, a gente percebe que é uma narrativa muito sensível, forte, né, e ao mesmo tempo agressiva para nossos valores, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que narra então essa história muito triste de uma mulher que tem um relacionamento com um homem, provavelmente eles se casaram, porque ela está de luto aqui, o luto simboliza a morte, tá? E aí ela chega numa decisão que é ter que entregar, né, essa criança para a fazedora de anjos, que é uma mulher aqui que especializada, né, profissional em infanticídios, especializadas em dar um fim na vida de um bebê que não teve sequer a sua primeira primavera, né? Olha só, a simbologia dos galhos secos, né, no chão, tá? Esse quarto aqui também ele é interessante porque é uma imagem lúgubre, um quarto escuro, sombrio, triste, né? Repare que não tem vida, não tem um vaso de flor, não tem uma janela sequer, mas tem uma porta aberta. A porta para a rua está aberta, olha lá a carruagem, né? A porta para a rua está aberta, que talvez isso possa simbolizar justamente esse tempo, né, que a criança não vai ter, um tempo efêmero de que essa mulher tem que tomar uma decisão, talvez que ela não consiga, né, sozinha mais criar essa criança. Esse grande dilema, né, entre a autonomia da vontade, por razões que a gente sempre vai desconhecer, né, e a vida de uma criança que também não tem a ver, né, com essa história. Então, uma pintura muito forte, importante, né, para uma reflexão jurídica que envolve discussões de infanticídio, aborto, que foi feita lá no início do século XX, lá em 1908, né? Está lá na Pinacoteca de São Paulo, mas que retrata, na verdade, um problema que é mundial, um problema que até hoje se repete, né, em algumas culturas ameríndias, né, a prática do infanticídio de crianças que nascem com alguma deformidade, com alguma mancha na pele, que naquela cosmologia pode ter um significado assim diferente, né? Várias religiões até hoje também justificam, né, essa prática baseada também em algumas convicções que, do ponto de vista talvez de direitos humanos, poderia ser muito questionado. Weingartner chocou a sociedade ao denunciar a complexa problemática do aborto e do infanticídio, produto de uma sociedade que de várias formas exclui e vulnera tanto a criança inocente quanto a mãe solitária. Um século depois, a pintura continua a nos interrogar. Que tipo de sociedade é esta que permite tanto o horror do infanticídio quanto a necessidade de praticá-lo? Quero deixar para vocês, então, essa reflexão, pessoal. Espero que vocês gostem, né, dessa pintura, a mensagem que ela pode passar para nós, uma reflexão muito importante sobre o valor da vida que nós damos hoje, especialmente daquela vida de seres que não tiveram sequer a chance de ter a sua primeira primavera. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.